Olá! Na nossa última aula, nós estávamos analisando o princípio da legalidade. E eu dei para vocês a questão relacionada aos casos em que a regra geral é a lei ordinária e as exceções onde a Constituição exige lei complementar para a criação, majoração, redução de tributos. Hoje nós vamos continuar explorando essa primeira limitação ao poder de tributar. A Constituição Federal ela faz menção à lei. Então, uma questão que surge é sobre a possibilidade de um tributo ser criado, majorado por lei por medida provisória. E se por acaso eu poderia, em temas tributários, utilizar a medida provisória, não só para criação e majoração, mas para aquelas matérias que são de reserva legal, naquele conceito mais amplo que eu dei para vocês. Será que eu posso usar de uma medida provisória, de uma EPP, ou existe alguma vedação para tratar de qualquer um desses temas? Então, eu diria o seguinte: toda vez que a Constituição, eu estiver na regra geral, que a Constituição não exigir lei complementar, é possível você utilizar a medida provisória. Por quê? Porque o artigo 62 da Constituição Federal, que trata da MP, ela não limita as matérias, vedando a utilização de MP para matéria tributária. Então, desde que haja relevância e urgência, que são os requisitos gerais do artigo 62, você pode utilizar medida provisória, né? Quando a Constituição exigir lei. A questão toda é que tem uma parte da doutrina que acha que entra no mérito desses requisitos, né, relevância e urgência, para entender que só existe em matéria tributária realmente urgência nesse tema, né, de criação de tributo, quando aquele tributo não precisa observar a anterioridade. Então, tem vários autores que acham que você não deveria admitir medida provisória em qualquer caso, mas somente naquelas hipóteses em que efetivamente você tem uma exceção à anterioridade. Porque se você tem que esperar o ano seguinte para cobrar, você tem que esperar 90 dias para cobrar, qual é a urgência que existe, né? Então, tem autores até que vão mais além, dizem, não, só quando você tivesse, por exemplo, um imposto extraordinário, uma situação extrema, é que você teria essa urgência, né, a que se refere à Constituição Federal. Mas a verdade é que o Supremo Tribunal Federal, em matéria tributária, ele não entra no mérito do preenchimento ou não desses dois requisitos. Na área federal é muito comum a MP tributária, tá? Muito comum, para criar, para majorar, para reduzir, né, para tratar de matérias onde a Constituição exige lei. E o Supremo nunca, todas as ADIs de medida provisória tributária sempre tem lá a primeira preliminar da ADI não tem relevância, não tem urgência a justificar a MP. Por que não mandar um projeto de lei, mesmo que seja em regime de urgência, né? Por que essa essa possibilidade, né? Porque admitisse, mesmo quando não tem essa urgência tão clara. Mas a verdade é que o Supremo Tribunal Federal entende que relevância e urgência são requisitos relacionados ao mérito administrativo. Então, ficaria, salvo algo muito excepcional, dentro da oportunidade e conveniência do chefe do executivo. Então, se o presidente acha que aquilo é relevante, se ele acha que aquilo é urgente, você vai poder utilizar a MP. Nós vamos ver que tem uma regra para anterioridade, né? MP e anterioridade. Mas do ponto de vista da legalidade, que é o princípio que a gente está estudando, né, vocês têm que pensar nos princípios separadamente. Aqui a questão é forma, né? Se eu posso lei, se eu posso decreto, né? Se eu posso MP, qual é o tipo de lei. Então, legalidade, a preocupação é que é segurança jurídica, mas do ponto de vista da forma. E aí o entendimento do Supremo, olha, não cabe a mim, salvo em casos muito excepcionais, entrar na análise se há irrelevância ou há urgência. Então, apesar de todas as ADIs de MPs terem essa preliminar, não existe urgência. O Supremo nunca entra no mérito, nunca entrou no mérito na matéria tributária, ok? Ele já entrou no mérito em outros casos, né? Por exemplo, alteração do CPC, mas não em casos de matéria tributária. Então, é por isso que você tem tanta MP, ok? Agora, se a Constituição Federal exigir lei complementar,
e isso costuma cair muito em concurso de múltipla escolha, se a Constituição Federal exigir lei complementar, você não pode utilizar a medida provisória. E não é porque é matéria tributária, é porque a Constituição Federal, no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, 62, parágrafo 1º, inciso 3, veda a utilização de medida provisória para as matérias para as quais a Constituição exige a lei complementar. Qualquer que seja a matéria, qualquer que seja o ramo do direito. Se a Constituição exigir esse coro, exigir lei complementar, não cabe MP, tá? Então, por exemplo, costuma cair muito em múltipla escolha, para dizer se é certo ou errado. A instituição de um empréstimo compulsório pode se dar via MP, medida provisória. Certo ou errado? Errado. Por quê? Nós vimos na aula passada que para empréstimo compulsório você exige lei complementar. Se exige lei complementar, não pode usar MP. O CTN nas matérias lá do artigo 146 pode ser modificado por MP? Não, porque é lei complementar. A CBS pode ser instituída por MP? Não, porque a Constituição exige lei complementar. Então, aqui, né, especialmente múltipla escolha, certo e errado, é uma questão de premissa. Toda vez que vocês virem matéria de MP, né, uma questão envolvendo MP, pensem sempre se aquela matéria não é de reserva de lei complementar. Se não for, em princípio cabe. Claro, observada essa divergência na doutrina sobre o que você deveria, né, se você deveria ingressar ou não na análise do que seja relevância e urgência. Ok? Então, isso é importante. Uma outra observação que eu gostaria de fazer ainda da legalidade diz respeito à regulamentação dela, desse princípio. O CTN, ele trata da legalidade tributária no artigo 97, que eu quero ler com vocês. O 97 diz o seguinte: somente a lei pode estabelecer. Né? Tem autores até que acham que aqui não é bem só legalidade tributária. Esse artigo, até como eu já mencionei aqui, né? Ele trata mais da reserva legal. Né? Porque legalidade tributária é um conceito mais restrito, né? O princípio que é a cláusula pétrea é mais restrito. O 97, na verdade, ele regulamenta a legalidade, mas não só a legalidade, né? Ele regulamenta aqueles casos onde você precisa ter lei, né? Quais são as matérias que são de reserva legal. E, obviamente, criação e majoração são matérias de reserva legal, ok? É interessante que toda vez que você tem uma discussão se precisa de lei ou não precisa de lei, e a matéria chega ao STJ, o artigo que o STJ analisa é o 97, porque o STJ analisa a questão infraconstitucional, né? Quando você tem a questão constitucional, o Supremo parte do 151 ou de outros artigos da Constituição que exijam lei ordinária, complementar. Mas quando o STJ vai analisar essa discussão, ele sempre passa pelo 97. Então é importante que vocês conheçam esse artigo, né? Se estiverem na dúvida, não é criação nem majoração, mas será que eu preciso de lei nesse caso? Será que essa é uma matéria de reserva legal? Então, vocês vão lá e leiam o elenco do 97. Ele diz: precisa de lei a instituição de tributos ou a sua extinção, né, que é legalidade tributária. A majoração de tributos, legalidade. Ou sua redução. Você se lembra, a Constituição é criar, majorar, mas redução também precisa de lei. Redução é reserva legal. Definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no parágrafo tal. Esses artigos, alguns deles, com dizer respeito a constituições anteriores, vocês têm que sempre verificar se estão de acordo com a Constituição de 88. Mas a primeira parte, sim. Definição do fato gerador e a criação e instituição do tributo. Legalidade. Fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo. Então, a fixação da sua alíquota e da sua base de cálculo. Nós já vimos casos onde você não precisa de lei para fixação de alíquota, né? São exceções. 5. A combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos e para outras infrações nela definidas. Penalidade é matéria de reserva legal.
nós vamos ver que a obrigação acessória não é, mas a penalidade é matéria de reserva legal. Por ser uma sanção, por ser algo punitivo, né? Então as multas têm que estar previstas em lei. Sexto, as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário ou de dispensa ou redução de penalidade. Penalidade sempre, tá? Exclusão, suspensão e extinção do crédito, nós vamos estudar. Né? Então, todas as causas, por exemplo, de exclusão, de anistia, isenção, de extinção, como transação, remissão, todas elas dependem de lei. Elas são matérias de reserva legal. Parágrafo 1º. Equipara-se à majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. Aqui para PGE e PGM, isso é extremamente importante, em razão do IPTU e do IPVA, né, que são os dois impostos sobre o patrimônio. Então, deixa eu explicar. Nós vamos, obviamente, estudar o CTN, e aí eu vou tratar dos elementos do fato gerador, vamos ver base de cálculo, alíquota. Mas para vocês entenderem essa parte constitucional, né, aqueles que não têm muita familiaridade com o direito tributário, só para vocês terem isso em mente, né, que a turma é regular, né, qual é a questão, o que é importante desse parágrafo primeiro, por que ele existe? Quando a gente pensa em majorar um tributo, existem duas formas de você majorar um tributo. Isso é importante para a legalidade. Você pode majorar o tributo aumentando a alíquota, e eu diria que esse é o mais visível, né? Se você passa de uma alíquota de 2 para 3, obviamente você está majorando o tributo. Mas existe uma outra forma, que é a do parágrafo 1º, que não é tão visível, que é quando você torna mais onerosa a base de cálculo. A base de cálculo é uma grandeza sobre a qual vai incidir a alíquota. A alíquota e base de cálculo são os dois elementos que quantificam o fato gerador. Para você saber, né, quanto você tem que pagar por um tributo, você vai aplicar uma alíquota sobre uma base de cálculo. Existem tributos que são fixos, que nós vamos ver, que não tem alíquota e base de cálculo. Mas, como regra geral, você vai ter uma alíquota e uma base de cálculo. Então, nós vamos estudar os tipos de alíquotas, né? Mas o raciocínio para vocês entenderem esse parágrafo tem que ser esse. Eu tenho um elemento quantificativo que é a alíquota, que geralmente é um percentual, nem sempre, mas geralmente é, e a base de cálculo, que é uma grandeza sobre a qual aquela alíquota vai incidir. Então, por exemplo, IPTU. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, valor de mercado do imóvel. Então, você vai ter o valor de mercado, você vai ter a alíquota fixada na lei, você vai aplicar sobre o valor de mercado. E aí você vai chegar ao montante a ser recolhido. Então, se você aumenta de 2 para 3 a alíquota, todo mundo percebe que teve um aumento do tributo. Mas, quando você torna mais onerosa a base de cálculo, nem sempre é tão visível. Por isso que todas as exceções à legalidade dizem respeito à alíquota. Elas não têm exceções para a base de cálculo. Se eu tornar mais onerosa aquela base de cálculo, ela precisa ser por lei. Essa é a regra do CTN, porque majoração precisa de lei, ok? Quero enfrentar com vocês a questão do IPTU, porque a reforma tributária mudou isso. Então, uma excelente questão para concurso de PGM, excelente. Então, eu vou explicar o que acontece no IPTU, tá? Então, deixa eu ler primeiro outro parágrafo e aí eu vou explicar o IPTU e IPVA. Vamos ler o segundo parágrafo. Não constitui majoração de tributos, para os fins do disposto no inciso 2 desse artigo, que é majoração, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Então, quando você simplesmente pega, por exemplo, uma base de cálculo anterior, aplica um índice de correção monetária e você chega a uma nova base de cálculo, isso não é considerado majoração. Então, você pode fazer isso por um ato inferior à lei, um decreto, por exemplo, ok? Porque não é majoração. Correção monetária, e aí isso é pacífico, não é considerado plus. É claro que às vezes você está no ano, você pagava, sei lá, 50 mil reais de IPTU, no ano seguinte você vai pagar 1.200.
Aí diz, nossa, meu tributo aumentou. Mas se isso for meramente correção monetária, não há tecnicamente majoração. Para fins tributários não existe, mas é simplesmente vamos dizer assim, você está recuperando o valor da moeda. Correção monetária nunca é um plus. A correção monetária é a recuperação do valor daquela moeda, tá? Por isso que para todos os efeitos tributários, nós vamos ver anterioridade, né? Mera correção monetária não é majoração, ok? Então é importante isso vocês terem em mente. E aí eu vou tratar da questão do IPTU e do IPVA. Do IPTU, qual é a grande questão? Como eu mencionei, a base de cálculo é o valor venal do imóvel. Então, é o valor de mercado. O que acontece na grande maioria das cidades, especialmente capitais, né, que é o caso do Rio de Janeiro? Quando você tem cadastrados, né, cerca, vamos dizer assim, 1 milhão de imóveis, e aqui o número é genérico, estou dando um exemplo, é impossível todos os anos para um tributo que nós vamos ver que é lançado de ofício automaticamente, né? Todo ano você recebe o carnê do IPTU, você calcular o valor de mercado. Imagina, 1 milhão de imóveis. Como é que você vai calcular o valor de mercado todos os anos para lançar, para mandar o carnê? Então, o que as cidades, a maioria das cidades faz? Cidades grandes, com certeza, pequenos, depende do caso concreto, mas as cidades maiores, com certeza. Capital, sempre. Elas publicam o que a gente chama de planta de valores. Planta de valores na verdade, nada mais é do que um quadro, né? São tabelas que trazem o valor do metro quadrado por trechos de logradouros, por trechos de rua. Então, ele vamos dizer assim, o valor médio. Aqui no Rio de Janeiro se chama valor unitário padrão, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um valor unitário padrão por tipologia, por tipo de imóvel. Eu tenho um valor unitário padrão para os imóveis residenciais, um valor unitário padrão para os imóveis não residenciais. E aí os residenciais variam de casa e apartamento, porque o valor do metro quadrado é diferente para casa e para apartamento, e também para o não residencial, se for uma sala ou se for uma loja. Porque os valores dos metros quadrados, eles variam em função do tipo do imóvel, né? Então, você publica essas plantas com esses valores unitários padrões por trechos de logradouros. Por que trechos de rua? Porque pensem, por exemplo, na Nossa Senhora de Copacabana, para aqueles que moram no Rio de Janeiro, né? É uma rua famosa, né, em Copacabana, que é um bairro icônico aqui no Rio, e aí você vai ter lá o valor do metro quadrado numa rua, ela varia. Um trecho mais próximo do Leme, aí depois você vai mudando os trechos, os valores do metro quadrado vão alterando. E a planta de valores é isso. Você mapeia a cidade, né, por ruas, dependendo da cidade, por bairros, o que for, e aí são as escolhas das legislações, e você vai ter um valor médio unitário do metro quadrado. Como é que você chega na base de cálculo do IPTU, né? Aqui no Rio de Janeiro, porque aí depende da lei de cada município. Você multiplica a área, no Rio de Janeiro é a área construída do imóvel, você multiplica pelo valor do metro quadrado unitário padrão, que é essa planta de valores, e aí você aplica fatores de correção. Então, por exemplo, para imóveis residenciais, é como se fossem fatores de homogeneização numa avaliação de imóveis, né? Você tem no Rio de Janeiro, para imóveis residenciais, os fatores de correção são idade, né? Se o prédio é mais velho, você desvaloriza, posição, se é frente, se é fundos. Então, você vai utilizar fatores de correção que estão todos previstos na lei do Rio de Janeiro, para você corrigir, para você homogeneizar aqueles valores. Então, vocês vejam que no município do Rio, nas grandes cidades, a base de cálculo do IPTU é uma estimativa, é um valor estimado. E geralmente quem monta a planta de valores, para o IPTU não ficar muito caro, porque todo ano você lança, geralmente a planta de valores, por isso que a planta genérica de valores, ela é uma estimativa, são valores padronizados, valores médios, né? Eles
eles geralmente não chegam nem a 70% do valor real daquele imóvel. Então, quando você monta essa planta, que às vezes prevalece durante muitos anos, né? Aqui no Rio de Janeiro, a última planta que nós temos é de 2017, sendo que a anterior é de 2007, então ficou quase 20 anos sem atualização dessa planta. Você tem plantas muitas vezes que são defasadas, né? E o que acontece? Toda vez que um município, que aconteceu em 2017 aqui no Rio, não sei que os cariocas que estejam assistindo a aula vão se lembrar, mas em 2017 teve um aumento grande do IPTU no Rio. Por quê? Porque foi publicada uma nova planta genérica de valores. Uma nova planta de valores. Então, toda vez, tem discussão em São Paulo, em municípios de pequeno, médio porte, né, que adotem a planta, toda vez que aquele prefeito resolve mandar uma planta, né, mandar planta genérica de valores, né, porque aqui no Rio de Janeiro a planta genérica de valores, quando você, pelo princípio da legalidade, quando você está majorando, né, ela precisa de lei, você acaba gerando uma grande discussão, né, do IPTU. E aí vocês vejam, se durante anos aquela planta genérica de valores do Rio, né, quase 20 anos, ela não teve uma majoração. O que o prefeito fazia? Ele publicava uma atualização. Então, assim, você vai atualizando de ano em ano. Vocês vejam que para atualização eu não preciso de lei, eu posso publicar uma nova PGV por decreto, ou eu posso simplesmente indicar um índice de correção monetária que vai se aplicar àquela PGV que existe. Eu não preciso de lei por causa do parágrafo 2º do 97, né? E simplesmente aplicação de índices de correção monetária, que muitas cidades fazem por anos, não tem problema, não é plus. Agora, se o prefeito resolve, e essa era a regra até a reforma, tá? Se o prefeito resolvesse publicar uma nova planta para que você adequasse a planta anterior ao mercado, você vai ter majoração de tributos. Você vai tornar mais onerosa aquela base de cálculo. E aí você precisa de lei. E isso era pacífico, né? Tinha uma súmula do STJ, que é a súmula 160, que vigorou durante muitos anos, é uma súmula antiga, que diz o seguinte, que se você publicar uma planta de valores, uma planta genérica de valores, acima, né, utilizando-se um índice acima daquele índice de correção monetária, se for além da mera correção monetária, você precisa de lei, né? Se você simplesmente aplica um índice previsto na legislação para atualizar aqueles valores, não tem problema. Poderia ser por um decreto, por exemplo. Mas, se você vai publicar uma nova planta genérica acima do índice de correção monetária, você precisa de lei. É o que está na súmula 160 do STJ. E essa súmula foi novamente, vamos dizer assim, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar um tema com repercussão geral, que é o tema 211. A discussão era a mesma. Era se o município poderia, através da publicação de uma planta genérica de valores, né, utilizar-se de um decreto, ou se ele precisava efetivamente de uma lei. E o Supremo entendeu que, além do índice de correção monetária, você precisava de lei. O que aconteceu? Então, isso era pacífico, né? Sempre tinha essa discussão. Então, a partir do momento que você estava majorando, foi o caso do Rio, 2017 foi por lei, né? Então, não tinha discussão de legalidade. O que acontece sempre é que vai ter discussão de confisco, que os valores aumentam, né? Alguns contribuintes ingressam em juízo para dizer que aquilo ali não corresponde ao valor venal real do seu imóvel, porque aquilo é uma estimativa. Mas, assim, legalidade, é, publicada a lei, o princípio estava observado. Só que isso é um desgaste. Por que demorava muito para ir uma nova planta genérica de valores? Eu posso dar uma experiência que eu trabalhei muito na planta PGV no Rio de 2017, né? A gente teve a arguição de inconstitucionalidade da lei, porque era confiscatória. Então, assim, ela acabou sendo considerada constitucional, né? O município conseguiu provar que correspondia ao valor de mercado, porque teve uma defasagem, né? 20 anos sem nenhuma correção, obviamente, na hora que você corrige, você tem, em alguns bairros, um aumento.
E aqui no Rio teve uma peculiaridade. Na mesma época que foi feito, publicada a nova planta, em 2017, saiu um projeto de recadastramento, que era o projeto Atualiza. E aí o que acontecia? Tinha até fotos aeroespaciais, né? Quase que o município faz muito projeto de cadastramento usando, né, essa parte de fotos, né, aéreas, né? Quase o Google Maps, assim, né? Porque não tem como visitar cada um dos imóveis, né? Então você tira as fotos por cima. E aí você faz um recadastramento, você comunica, você chama. Em alguns bairros do Rio de Janeiro foi feito esse recadastramento. E aí vocês vejam a fórmula do Rio, qual era? Até hoje, né? Área vezes a planta, o valor do metro quadrado unitário padrão que está na planta, vezes fator de correção. Aumentou a área, porque foi feito o recadastramento, né? Pessoas que tinham deixado de declarar o puxadinho foram descobertas e a área aumentou. Aí você multiplica pela a nova planta de valores. Então, tiveram algumas pessoas, alguns contribuintes que tiveram aumento grande, mas não foi só por causa da PGV, foi por causa também do recadastramento. Teve discussão de área, de imóveis, muitas ações discutindo valor venal e área, né? A PGV e a área do imóvel. Então, por causa do recadastramento, muitas ações, muitos pedidos administrativos. Então, teve um aumento grande em 2017 do IPTU no Rio. Mas a lei acabou sendo considerada constitucional pelo TJ, né? Pelo órgão especial. Então, demora para mandar, por quê? Porque isso vai para a Câmara dos Vereadores. E aqui aconteceu isso em 2017. Quando chega na Câmara, né, os vereadores têm muito aqueles bairros que eles são os. Eu sou conhecida pelo. Né, eu sou o vereador do bairro X. Então, ele não quer que o IPTU dele aumente, né? De jeito nenhum. Então, você começa a ter discussões na Câmara, é um desgaste do prefeito. Fora um desgaste, porque o IPTU vai aumentar, né? A verdade é que PTU aumenta no começo de mandato, sempre. Porque acabou de ter eleição, ele acabou de ser fim de mandato, ninguém manda projeto de lei, né? O prefeito quer se reeleger, né? Então, geralmente, aumento de PTU é no começo do mandato. É a minha experiência de mais de 20 anos aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, porque tem um desgaste com a Câmara. E aí, o que aconteceu? Com a reforma tributária, a Constituição foi alterada para incluir o inciso terceiro no parágrafo primeiro do artigo 156 da Constituição Federal. Então, o inciso terceiro foi incluído o parágrafo primeiro do artigo 156 da Constituição Federal, que trata esse inciso, parágrafo primeiro, trata do IPTU. Ele vai tratar da progressividade, no inciso 1, das alíquotas diferenciadas no inciso 2 e agora o inciso 3, que trata de base de cálculo, que tem a trata dessa discussão que a gente está vendo. Então, eu vou ler com vocês e vou explicar o que mudou. O inciso 3 diz: o IPTU poderá ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Ou seja, você não precisa, a interpretação que está sendo feita desse inciso, e o objetivo foi esse, você não precisa mais de lei para efetivamente majorar a base de cálculo, não para publicar uma nova planta genérica de valores. A lei municipal pode delegar isso para um ato inferior, um ato do Poder Executivo, muitas vezes um decreto, desde que os critérios legais, os critérios para a definição, para a majoração daquela base de cálculo, estejam previstas em lei. Ou seja, você precisa prever na lei a fórmula de cálculo. Como é que eu chego naquele valor venal, naquele valor de mercado? Né? Como é que você vai chegar naquele valor de mercado? E aí, no caso do Rio de Janeiro, esse critério existe, né? Foi o que eu expliquei. A área versus valor unitário padrão versus vezes fator de correção. A lei tem que trazer o critério. Ele vai dizer qual é a periodicidade de que aquela tabela vai ser publicada, qual vai ser o ato que vai gerar a publicação. Então, a lei delega. Isso é possível? Sim, o Supremo Tribunal Federal já disse que isso é possível. E eu vou explicar na próxima aula. Né?
Por quê? Aí tem a ver com algo que eu vou explicar na próxima aula, que é a chamada ideia de tipicidade aberta. O que acontece? A lei é uma discussão grande no direito tributário, que é acerca da possibilidade de delegação para um ato infralegal de elementos que digam respeito a uma atividade administrativa de lançamento. Uma atividade, um ponto de vista que não é essencial, né? Dizer se o valor do metro quadrado é de R$ 100 ou R$ 200 é uma atividade administrativa de lançamento, não é algo essencial. Se o critério estiver na lei, saber se é R$ 100 ou R$ 200 pode ser delegado, até para não engessar a fazenda pública, né? Não engessar a atividade de lançamento. Então, aqui você faz uma ponderação de interesses. Por isso que a Constituição, e nós vamos ver o Supremo, exige que o critério esteja na lei. O que você delega é meramente algo administrativo, geralmente cálculo. Fixação de valor, se é R$ 100 ou R$ 200. E aí você pode delegar a um ato inferior à lei, ok? Então, na próxima aula eu vou explicar isso, eu vou explicar a tipicidade, né, o princípio da tipicidade, que é implícito, vou explicar a tipicidade fechada, a tipicidade cerrada, e vou explicar o precedente do Supremo, que ele já julgou, né, que deu origem, né, ele é um precedente anterior à reforma, e que, vamos dizer assim, que justifica a constitucionalidade desse inciso 3, ok? Então, vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima aula.